Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Todos nós sabemos que a Bíblia fala acerca de duas ressurreições. A primeira é a dos justos, que acontecerá no arrebatamento da igreja. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, aqueles que estiverem vivos serão transformados e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. A segunda ressurreição é depois do milênio. Sim, depois de 1000 anos em que os justos estiverem reinando com Cristo aqui nessa terra, os ímpios vão ressuscitar, não para terem uma segunda chance, mas para a condenação eterna. Olha o que a Bíblia nos diz em João capítulo 5, versículos 28 ao 29. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. Conforme eu disse, todos nós conhecemos acerca destas duas ressurreições. A primeira, a dos justos, e a segunda, a dos ímpios. Mas neste vídeo nós vamos falar acerca de 12 tipos de ressurreição, ou seja, 12 acontecimentos de ressurreição registrado na Bíblia Sagrada. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixe aí o seu like nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho aí para você receber todas as notificações, porque toda semana estamos postando vídeos aqui para a nossa edificação. Então vamos para o vídeo de hoje. O primeiro tipo de ressurreição, ou a primeira ressurreição, está em 1 Reis capítulo 17, dos versículos 17 ao 24. É a primeira ressurreição que aconteceu na história. Foi quando o filho de uma viúva morreu e o profeta Elias interveio e ele orou a Deus e esta criança automaticamente ela ressuscitou dentre os mortos. Sim, essa é a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Foi algo extraordinário da parte de Deus. A segunda ressurreição está em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 ao 37, quando uma criança morreu, o filho de Sunamita, e agora não é mais o profeta Elias, mas o profeta Eliseu, o seu sucessor. Ele orou a Deus e esta criança ressuscitou dentre os mortos. A terceira ressurreição está em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 ao 21. O mesmo profeta Eliseu envolvido neste milagre extraordinário, aonde ele já havia morrido. Sim, ele já estava morto, ele já estava ali sepultado, e a Bíblia nos diz que um soldado caiu morto em cima da sua cova, e ao tocar ali nos seus ossos, automaticamente ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a terceira ressurreição na Bíblia. A quarta ressurreição está em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 15. Nós podemos ver que o filho de uma viúva da cidade de Naim havia morrido, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava passando por ali, e ele tocou naquele esquife, e aquela criança ressuscitou também dentre os mortos. Um milagre glorioso, não é verdade? Lembrando que nos dias de Jesus, os judeus consideravam a ressurreição a maior das obras apocalípticas de Deus. Então, nos dias de Jesus, aí muitas pessoas ressuscitaram. E a quinta ressurreição está em Lucas, capítulo 8, versículos 41 ao 42, também dos versículos 49 ao 55. Foi a ressurreição da filha de Jairo, aonde Jairo veio ao encontro de Jesus, adorando, pediu para que o Senhor ali fosse fazer um grande milagre na vida dela. Jesus então orou ao Pai e o milagre aconteceu. A filha de Jairo ressuscitou. A sexta ressurreição na Bíblia está em João, capítulo 11, versículos 1 ao 44. Talvez uma das mais conhecidas, na verdade, que é a ressurreição de Lázaro. Lembrando que Lázaro, ele era amigo de Jesus,
e ele já estava morto há 4 dias. Jesus veio caminhando em direção a esta cidade, onde as suas 2 irmãs, Marta e Maria, estavam ali esperando o Senhor para que o milagre acontecesse. Jesus então, naquele momento, ele chorou, porque ele amava muito a Lázaro, e ele orou ao Pai, agradeceu a ele por ter feito este milagre, e Lázaro saiu de dentro daquela cova ressurreto, ou seja, ele ressuscitou dentre os mortos. A 7ª ressurreição na Bíblia foi a ressurreição de muitos santos. Sim, está registrada em Mateus capítulo 27, versículo 52. Esta ressurreição aconteceu na ocasião em que Cristo morreu. Quando Jesus Cristo deu o brado, dizendo Tetelestai, a Bíblia diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam no meio e houve um terremoto muito forte, de tal forma que muitos túmulos foram abertos. E a Bíblia diz que apareceu ali na cidade de Jerusalém muitos santos que haviam morrido e que ressuscitaram e estavam ali caminhando pela cidade de Jerusalém. Esta é a 7ª ressurreição na Bíblia. A 8ª ressurreição é a ressurreição mais poderosa e a ressurreição mais diferente, meus irmãos, de todas elas, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, todos nós sabemos, numa sexta-feira à tarde, e ele ficou ali 3 dias morto. Na sexta, no sábado e no domingo pela manhã, ele ressuscitou dentre os mortos. Por que eu disse que essa é a ressurreição diferente de todas elas? Porque todas as pessoas precisaram de um intercessor, precisaram de alguém para orar, mas Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. E um detalhe é que Jesus Cristo, ele não morreu de novo como os demais. Todas as pessoas na Bíblia que ressuscitaram morreram novamente, mas Jesus Cristo, logo após ressuscitar, ele não morreu novamente, mas ele está vivo e ele está assentado à destra do Pai. E a 9ª ressurreição é a ressurreição de Tabita, também conhecido como Dorcas. Está registrado em Atos capítulo 9, versículos 36 ao 43. Quando Pedro, o apóstolo do Senhor, ali ouvindo a intercessão daquelas mulheres, porque Dorcas era uma mulher que amava muito as viúvas e costurava várias roupas ali para elas, e ela, logo após morrer, fez muita falta para essas viúvas, e elas pediram a Pedro que Pedro orasse a Deus para que ela voltasse a viver. Pedro então orou ao Senhor e automaticamente Tabita ressuscitou. A 10ª ressurreição é a ressurreição de Eutico. Está registrado em Atos capítulo 20, versículos 9 ao 10. Essa história é bastante conhecida, quando o apóstolo Paulo estava ali pregando, e a Bíblia diz que o seu discurso durou até meia-noite, e Eutico estava ali assentado na janela, ele estava em um profundo sono, e logo ele caiu do 3º andar lá embaixo, e ele já estava morto. O médico amado chamado Lucas estava ali naquela ocasião, e ele, conhecendo da medicina, ele constatou que Eutico morreu, pois está escrito em Atos, e quem escreveu o livro de Atos foi o próprio Lucas, o médico amado. E a Bíblia diz que Paulo orou por ele e ele também ressuscitou. E a 11ª ressurreição que a Bíblia registra está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22, que é a ressurreição da igreja, dos santos, aqueles que estiverem vivos em Cristo e com Cristo, vão ter o seu corpo transformado logo após o toque da trombeta. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Esta 11ª ressurreição que a Bíblia registra é a ressurreição dos santos, dos crentes em Jesus Cristo. E a 12ª ressurreição está em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 ao 15, que é a ressurreição dos ímpios. E essa é a última ressurreição que a Bíblia menciona. Os ímpios, meus irmãos, vão ressuscitar, não para receberem uma outra chance, mas vão ressuscitar depois de 1000 anos, ou seja, depois do milênio, para serem condenados. Eles vão
ser lançados no lago de fogo, porque rejeitaram o Salvador dos seus pecados, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essas são as ressurreições que a Bíblia menciona. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like e também deixe um comentário aí em nome de Jesus. Amém?